Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira, 1º de fevereiro, nos traz um título bem curioso: para que os justos não sejam tentados. O que pode acontecer para o justo não ser tentado? Uma vez que a tentação assola todo mundo. Nós estamos no mundo de pecado, e sendo assim, todos passarão por tribulação, passarão por angústias e tentações. Mais especificamente, Tiago chega a descrever tem depois por bem-aventurado ou feliz o passado por várias provações. E tem traduções que fala por várias tentações mesmo. Tanto no capítulo 1, eu acho que o verso 3 e o verso 12 também enfatiza. O capítulo 2 também faz menção sobre isso. O que me chama aqui a atenção é que todos passam, mas como é que os justos se comportam em meio à tentação? Como é que eles lidam com isso? O salmo escolhido pela autora aqui é o Salmo 37. E Salmo 37, irmãos, ele foi escrito em uma condição que Davi se encontrava já com a idade bem amadurecida, bem idosa. E você evidencia isso no verso 25, né? Quando ele fala assim: fui moço, passado, e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, o Salmo 37 foi escrito em um contexto onde Davi já tinha passado por várias experiências. E é nessas experiências que ele começa com o verso 1, dizendo: não tenha inveja dos que prosperam. Ou seja, a sua riqueza ela terá um fim. Eles podem prosperar com iniquidade, com maldade, mas elas não prevalecerão. Martinho Lutero, ao descrever ou ao fazer um comentário sobre esse salmo, ele disse assim: o Salmo 37 é o salmo que descreve: aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, é um salmo de perseverança, porque em meio à adversidade e à suposta prosperidade que a gente percebe, né, quando fala assim suposta, não que não seja, de fato é próspero as pessoas que é descrita no Salmo 37, mas é uma prosperidade efêmera, passageira, transitória. Ela não levará você, a pessoa em si, claro, a um lugar seguro, porque as pessoas confiam em aquilo que tem. Os demais salmos, o Salmo 49, é um salmo que enfatiza a morte, e a morte assolará a todos. A morte, como diz o próprio texto de Paulo, né, é o salário do pecado, ou seja, é a consequência do pecado. Mas essa morte que é descrita nos Salmos, no livro de Romanos, mas o salário do pecado é a morte, ali está falando a morte eterna. E aqui, o salmista está descrevendo a morte natural, a morte que todos irão passar. Então, por mais que se queira obter as coisas, por mais que queira correr atrás disso, ainda assim, tudo termina na sepultura. Quer seja uma pessoa rica, quer seja uma pessoa pobre, todos passarão ou irão para o mesmo lugar. E é interessante que no Salmo 49 ele faz até uma comparação entre as pessoas que morrem com os animais. E o texto de Eclesiastes também diz isso, né? Que vantagem há entre os homens e os animais? Veja que não tem nenhuma vantagem. No capítulo 9, ele dá uma descrição em relação a isso. E aí ele fala que os vivos sabem que hão de morrer. Então, todos passarão pela morte. Se Cristo não voltar antes, para aqueles que terão a bênção da trasladação, não conhecerão a morte. Mas todos somos propícios a isso. O Salmo 94, ele também dá uma descrição de não colocar confiança nessas coisas, onde ele fala de que o ímpio parece prosperar. E esse salmo eu quero ler com vocês. Salmo 94 e os versos 3 ao verso 7. Salmos 94 e o 3 e o 7 diz assim: até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagam o teu povo, Senhor, oprimem os que pertencem a ti, matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos. O Senhor não vê, eles dizem. O Deus de Israel não se importa. Eles pensam dessa maneira. Aí eu queria ler o final do Salmo 125. E esse Salmo 125 é o que, na verdade, dá uma grande ênfase a isso. Perdão, Salmo 125 não, é o Salmo 73. Esse Salmo 73 também faz menção sobre isso. Nesse Salmo, irmãos, até o Salmo 73 e os Salmos que sucedem, eu acredito que até o 83, fala muito sobre essa prosperidade dos ímpios passageira. Mas olha como é que ele conclui aqui o seu Salmo, que eu acho fantástico.
Perdão. Salmo 73 e o verso 73, o verso 20 diz assim: Quando te levantas, ó Senhor, rirás das ideias deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Ou seja, passou, acabou, já era. Essa seria a condição dos ímpios quando eles, de fato, tomarem consciência de que tudo que adquiriram não vai levar a lugar algum. E para fechar aqui, diante de toda essa situação de coisas transitórias, passageiras e muitos que infelizmente colocam o coração nessas coisas, com elas passarão. Salomão, irmãos, ele chegou a deixar bem claro: tudo que meus olhos desejou eu consegui. Nada que eu quisesse alcançar eu não consegui. Tudo que meus olhos desejaram eu alcancei. E ele fala isso no livro de Eclesiastes, capítulo 2, né? Na velhice de Salomão, ele descreve que nada vale nada. E ele chega a falar: tudo isso é correr atrás do vento. E agora, no Salmo 73, e o verso 26 ao verso 28 diz assim: 26 a 28. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que te afastam de ti. Quanto a mim, diz o salmista, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. O que eu entendo aqui? O salmista conclui com a esperança e a confiança de que aquilo onde ele colocou seu coração é de fato vitalício e nele ele está seguro. A confiança é a mesma confiança que devemos ter. Todos nós, irmãos, seremos tentados a passar por várias situações e às vezes nos colocaremos nessas situações, mas em quem você confia diante delas? Possa ser até que nós viemos a morrer, mas ainda assim, em Cristo, mesmo que mortos, no Senhor, estaremos resgatados quando Ele voltar. Então, como diz o mesmo Salmo, né? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E o próprio texto do Apocalipse dá essa descrição. Bem-aventurados que dormem no Senhor, diz o Espírito, para que descanse de suas fadigas e suas obras o acompanhem. Então, a morte não conseguirá destruir aqueles que em Cristo buscaram viver em integridade. Vale a pena lutar pelo que é certo e fazer o que é certo, ainda que caiam os céus. É assim que é descrito no livro Educação, da Ellen White, quando ela tem ali o capítulo intitulado A Vida de Grandes Homens. E ali ela ressalta, né? O mundo precisa de pessoas que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo do coração não temam chamar o pecado pelo seu nome. Homens que permanecem firmes como a rocha, como a bússola ou é o polo, ainda que caiam os céus. Eu aqui parafraseei e fiz um resumo do que lá está descrito, mas é assim que deve ser. Que Deus, portanto, nos preserve seus caminhos. E quando formos tentados, guardemos nossa vida em seu reino, em sua justiça, através do seu Espírito. Que assim sejamos mais que vencedores. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela esperança que a Tua Palavra nos dá. Muito obrigado pela certeza e a garantia de que mesmo quando formos tentados, no Senhor alcançaremos descanso. A prosperidade dos ímpios parece que cresce a cada dia. A prosperidade, Senhor, parece que nós não vemos a Tua intervenção, mas tudo está sendo entesourado para o dia do acerto de contas. E nós possamos estar felizes em Tua presença, mesmo que não alcancemos bens maiores aqui nesta terra. Guarda nosso coração, guarda nossa mente e preserva-nos em Teus caminhos, Senhor. Te pedimos com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença, um feliz final de semana e até o próximo estudo, se Deus quiser.